hoje, então, o nosso tema vai ser a gente abordar diferentes tipos de luminárias e suas aplicações. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa Illumine Essentials. Aqui a gente aborda temas bastante básicos e essenciais da iluminação, mas que fazem toda a diferença aí na hora de vocês projetarem, de vocês se sentirem mais autoconfiantes. Vocês vão conseguir ver, então, vou conseguir ilustrar para vocês um pouco desses tipos de luminárias, né? Para a gente começar a pensar nas luminárias, primeiro a gente tem que ter em mente algumas classificações, né? Primeiro a gente vai ter luminárias de uso interno e luminárias de uso externo. Então, quando a gente for pensar na escolha dos produtos do nosso projeto de iluminação, primeiro a gente tem que pensar, tá, mas esse ambiente é um ambiente de uso interno ou é um ambiente de uso externo, né? Porque dependendo do tipo de uso, a gente vai ter um tipo de luminária que pode ser utilizada nesse espaço, né? Porque ela vai ser fabricada, ela vai ter proteções ou não para poder estar expostas a intempéries, a chuva, né? Então, é bem importante a gente pensar nisso na hora que estiver definindo as nossas luminárias, né? Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver uma residência, né, a Casa dos IPs, do Márcio Kogan, um projeto lindo, né, em que vocês conseguem ver a presença tanto da iluminação de luminárias de área interna, como luminárias de área externa, né. Então, aqui a gente tem luminárias subaquáticas na piscina, a gente tem luminárias para fazer a parte da iluminação da parede, né? Então, são embutidos de solo que estão hora dentro da casa, hora fora da casa, né? A gente consegue ver que lá dentro a gente tem colunas. Então, a gente pode ver que essa classificação de luminárias de área interna e área externa é legal para a gente ter uma noção de que a gente pode iluminar tudo, né? Tanto os ambientes internos como externos, né? E isso pode ser em residências, pode ser em espaços comerciais, né? Então, tem uma gama enorme aí que a gente pode utilizar. Aí, depois, a gente tem que pensar, tá, mas ambiente interno e externo, ok, e agora? A gente vai aplicar ela onde? Essa luminária está no teto, essa luminária está no piso, ela está na parede, onde é que é o ponto de luz, né? Que aí a gente vai ter um universo de possibilidades de luminárias conforme o local da aplicação dela, né? Então, aqui a gente consegue ver algumas imagens, né, de luminárias que estão aplicadas no teto, né, que aí depois a gente vai passar sobre isso. A gente tem no teto aí, a gente vai ter luminárias de embutir, a gente vai ter luminárias de sobrepor, a gente vai ter luminárias pendentes, tem uma gama bastante vasta de produtos. Depois a gente tem as luminárias nas paredes, né, que são arandelas, que podem ser perfis, enfim, que são pontos que a gente vai ter de iluminação complementar que vai vir das paredes ou então ainda do piso. E isso é legal da gente pensar porque muitas vezes a gente pensa na iluminação como algo que tem que vir do teto, né? E hoje em dia a gente tem visto inclusive projetos que não tem nada de iluminação no forro, na laje, né? E é incrível, porque tu consegue ter uma iluminação que vem das laterais, que vem do piso e que muitas vezes ela é até mais aconchegante para quem está exposto a essa iluminação. Então, aqui, agora a gente tem que pensar também, ok, passando já pelos dois pontos, né? Primeira questão, se ela é luminária de área interna ou externa, aonde que ela está aplicada, se é piso, teto, parede, e agora, então, se ela é uma luminária de sobrepor ou de embutir, né? Que a gente pode tanto sobrepor como embutir no piso, no teto e na parede, né? Às vezes a gente pensa, tá, de embutir é porque eu tenho um forro de madeira, eu tenho um forro de gesso, mas às vezes a gente tem luminárias, agora vocês vão ver, tem vários perfis, luminárias diferentes que a gente pode tanto aplicar no piso como na parede, que elas são de embutir e elas ficam realmente chumbadas, né, na alvenaria, né, ou concretadas mesmo no piso, quando já estiver fazendo a laje, enfim, são coisas que a gente tem que pensar em etapa de projeto, mas existem, então, aplicações bem legais, tanto de sobrepor como de embutir. Aqui a gente tem luminárias de sobrepor, né, mais decorativas, aqui esses perfis também são luminárias de sobrepor, e aqui a gente já vê uma iluminação embutida no próprio móvel, né, então a gente tem essas diversas aplicações das luminárias, né.
E depois a gente tem a classificação das luminárias como técnicas ou decorativas, né? O que seriam as luminárias técnicas? São aquelas que é mais a questão do efeito da luz mesmo, né? Hoje em dia a gente vê também uma grande tendência de ter projetos muitas vezes feitos só com iluminação técnica, né? Que a gente pensa muito na questão do efeito da luz e não tanto da característica estética da luminária, né? Então é legal da gente pensar isso na hora que está projetando, se a gente quer mesmo que as luminárias apareçam ou às vezes que elas realmente sejam tão discretas que a gente só enxerga o efeito de luz. E isso, claro, vai ser uma definição de projeto de vocês, né? E aí aqui a gente pode ver, né, um ambiente em que a gente tem luminárias decorativas, né? Aqui no caso tem pendentes e tem também luminárias técnicas, né? Que são luminárias mais de efeito de luz, que vai dar esse... Eu acho legal a gente utilizar essa mescla da decorativa com a técnica, porque a gente tem a técnica para dar os efeitos, para dar a ambientação do espaço, e a decorativa vem como um elemento, às vezes, surpresa, um elemento que faz parte da composição da arquitetura, né? Até isso é algo assim que a gente observa muito, que numa etapa inicial de projeto, muitas vezes são definidas apenas as luminárias técnicas, que é o que vai compor a iluminação do espaço, né? E a luminária decorativa, ela pode vir numa segunda etapa, que aí vai ser quando o cliente já está definindo a parte mais de interiores, acabamentos, cores, revestimentos, e aí a luminária, ela vem realmente para compor também esse espaço. Às vezes até essas peças decorativas não iluminam tão bem, elas nem têm muita função no projeto como uma fonte de luz importante, mas mais para criar aquela ambientação, aquele clima. Então é legal a gente pensar nessas mesclas. E depois aí eu vou mostrar para vocês nessas peças mais decorativas que a gente tem aplicação delas também para piso, teto, parede, né? Então a gente tem uma gama enorme aí de produtos para aplicar. E depois agora, então, nós vamos para tipologias, né? As nomenclaturas aí que nós temos das luminárias, começando pelo teto forro, que é onde a gente, quando pensa em iluminação, é uma luminária no teto, né? Não digo que seria o ideal, mas é o que nos vem mais à mente sempre quando a gente pensa sobre iluminação. E aí no teto e no forro, eu digo teto / forro porque às vezes pode ser direto na laje, né? Ou então num forro de madeira, num forro de gesso, né? E aí a gente vai aplicar então ou luminárias de sobrepor ou de embutir. Aqui no caso eu estou mostrando para vocês uns plafons de sobrepor, né? Que esses plafons eles podem ter uma estética mais técnica, né? Se vocês verem esse é um produto um pouco mais clean, que não vai brigar muito com os demais elementos decorativos do projeto, ou então ele pode ser uma peça um pouco mais decorativa, como vocês estão vendo aqui nessa sala, né? Então, pensa assim que tudo quanto é luminária de sobrepor, né? Aqui está o teto e vai estar aquela luminária sobreposta ao teto, né? Então, são os plafons que a gente chama, né? Essa é uma nomenclatura mais comercial, mas se vocês falarem luminária de sobrepor, vai ser atendido da mesma forma. E também essas luminárias de sobrepor tem são super clean, super minimalista, que tu quase nem enxerga, ela não necessariamente é decorativa. Então tem uns perfis de sobrepor que depois eu vou mostrar para vocês, que são peças que às vezes tu não tem como embutir, tu gostaria de ter aquele efeito da iluminação embutida, que é mais efeito de luz, mas às vezes tu não tem o forro para embutir, né? Tu tá direto na laje. Hoje a gente já consegue ter esse efeito de luz com luminárias mais técnicas, digamos assim, porém de sobrepor e que ficam bem disfarçadas no teto. Aí depois, então, nós viríamos para as luminárias que são pendentes ou lustres, né, utilizados nessa laje ou nesse forro, né? Então, luminárias que estão no teto, né, na parte superior do nosso projeto. E que aí sim os pendentes e os lustres geralmente são peças decorativas e que vão compor com os demais elementos da arquitetura, né? E aí a variedade é gigante, a gente tem desde peças super clean, né, que são mais efeito de luz mesmo, umas bolinhas pequenininhas, uns tubinhos, como essa luminária até que eu estou mostrando aqui para vocês, essa imagem, é um pendente que está sobre uma mesa de jantar, mas se vocês olharem, ele é um pendente
super clean, né, básico, que não é nada que vai brigar com os demais elementos da arquitetura, da decoração do projeto de interiores. Já essa outra imagem que eu estou mostrando para vocês é uma luminária, a Mama da Iluminar, que é uma luminária que já está no mercado há muito tempo, mas é um ícone, assim, é muito bacana o efeito de luz que ela tem. Ela sim já é uma luminária que vai compor com o espaço, porque é uma luminária mais imponente, né? Então eu acho que aí tu tem que realmente escolher onde é que tu vai aplicar ela, né? Mas ela seria então um tipo de luminária que a gente chama de pendente. E depois também tem os lustres, que também tem essa mesma função, né? Imagina o forro tá aqui e o pendente, então ele tá pendurado, né? A gente tá afastado, e não é aquele plafond que tá grudadinho no teto, então ela é uma luminária que fica suspensa. E aí nós temos essa linha mais técnica, que seriam os pendentes, ou então esses lustres, que daí são aquelas peças mais clássicas, às vezes, até que tem esses lustres de vários braços, que são de cristal, ou inclusive tem essa luminária que eu coloquei ali, é do Ingo Maurer, que é um designer alemão, assim, demais, até ele faleceu ano passado, assim, mas ele nossa, se vocês quiserem pesquisar o trabalho dele, vale a pena. Ele é super criativo, são luminárias super diferentes, e ele fez uma releitura de um lustre, e é essa luminária que se chama Bird, né? Então, são várias lâmpadazinhas, e daí parece que tem umas asinhas, assim, de pássaro mesmo. Então, super bacana. Então, não necessariamente a gente vai ter uma luminária que se chama um lustre, que é, né? Não necessariamente ela tem que ser clássica, né? Que a gente fica pensando, não, isso daqui tem que ser uma luminária, porque é lustre, ela vai ter cristal, vai ser com a luminária da casa da avó, né? Não necessariamente. E também existem lustres hoje em dia que são maravilhosos, são de Murano. Então, dependendo da arquitetura, dependendo do ambiente, vai lustre, vai, né? Por isso que eu digo, esses elementos, sim, são aqueles que tu vai escolher lá no final, junto com interiores, para ver se a peça se adequa, né? Tu não vai, imagina lá no início da obra, não sabe nem a cor do tapete, não sabe o tipo de sofá, e tu já vai definir o lustre, né? Eu acho que isso realmente é a cereja do bolo, é o elemento que vê ele praticamente uma obra de arte dentro do espaço. Aí depois, a gente ainda pensando nas luminárias de teto, né? Então, posicionadas então no forro ou na laje, a gente tem os trilhos e os spots, que são assim um tipo de luminária super prática, né? O trilho, porque como é que funciona? O trilho, ele é como se fosse uma barra, né? Ele é um trilho eletrificado, que a gente chama. E ele vai ter, imagina que tu comprou um apartamento novo, né? E ele não tem forro de gesso, ele tá na laje, ele tem 2 pontos de luz, né? E só que tu não queria ter só 2 pontos de luz, tu queria distribuir mais a iluminação pelo espaço. E, inclusive, tu tem uns quadros na parede que tu gostaria de direcionar alguns focos de luz para esses quadros, né? Então, o que a gente faria? A gente colocaria um trilho, né? Porque o trilho, ele vai ser alimentado, digamos assim, só por um pontinho dele. Se vocês olharem aqui nessa imagem, vocês podem ver que o trilho, ele tem essa barra, né? Aonde a gente vai fixar os spots. E a alimentação dele, então, vai ser por uma dessas extremidades, né? Então, por um desses pontos de luz que a gente teria nessa laje. E aí o trilho pode ter 1 metro, 2 metros, 3 metros, ele é de compor, a gente consegue distribuir a luz pelo espaço com a quantidade de spots que a gente quiser, né? E aí esses spots têm para diversos tipos de lâmpada, né? Tem spots podem ser utilizados onde tu necessita uma intensidade luminosa maior, onde tu tem um pé direito maior, de repente, né? Então a gente consegue, o trilho realmente ele é assim super versátil na arquitetura, né? Então a gente consegue aplicar ele em diversos tipos de projeto. A gente vê muito os trilhos serem utilizados em iluminação comercial, né? Por exemplo, numa loja em que tu não tem o layout da disposição dos produtos muito rígido, tu acaba utilizando o trilho, porque aí esse spot, ele corre no trilho. Então, tu pode, hoje a gôndola onde tem a exposição de alguns produtos está num determinado local, aí tu consegue mover esse spot e direcionar ainda ele para o produto que tu quer destacar, né? Então, ele é bem legal. A gente vê ele sendo utilizado em salas de estar, que vai iluminar quadros, a gente vê eles utilizados em closet,
né? Eu só peço atenção um pouco, por exemplo, quando preciso utilizar ele num closet, dependendo. Imagina que o closet geralmente é um espaço linear, comprido, né? E aí o trilho estaria, né, ao longo desse espaço. Só que aí, às vezes, tu tem a porta do guarda-roupa, a pessoa tá em pé aqui, e dependendo do posicionamento do trilho, a própria pessoa vai acabar fazendo sombra nas roupas. Então, imagina que o foco da luz está aqui, a pessoa está aqui, então a gente acaba fazendo uma sombra aqui no armário, aonde tu precisa que essa luz chegue, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. O trilho, ok, é versátil, mas se tu utilizar uma fonte de luz ali que é muito focada, às vezes a gente acaba causando esses efeitos de sombra também. E também cuidar o ofuscamento, que às vezes o trilho, ele pode, conforme tu orientar o spot, ele pode acabar ofuscando quem está no espaço, né? Então, eu acho que é super bacana utilizar, mas também dá para utilizar um pouquinho de cautela, porque às vezes ele é tão fácil, né? É uma aplicação tão versátil que tu tens, mas não necessariamente ela é ideal para todos os espaços, né? Então, aqui vocês conseguem ver nessa imagem, então, o trilho com os spots, e uma outra opção é a gente utilizar apenas o spot, né? Como se ele fosse uma luminária de sobrepor, né? Que nem a gente tinha lá o teto com a luminária de sobrepor, que se chama plafond, né? A gente pode ter o teto com uma luminária de sobrepor que se chama spot, né? Isso é uma dúvida que às vezes vem da questão da nomenclatura, né? Mas isso são meramente, enfim, nomes comerciais que foram dados às luminárias, né? Mas se a gente souber a ideia, né, o conceito que vem por trás, não, é luminária de sobrepor direcionável. Pode ser a mesma coisa que um spot, né? Então, eu acho que isso é legal a gente saber desses nomes para poder especificar os projetos, mas também o principal é saber o porquê, né, como é que eles são aplicados. Aqui a gente pode ver, então, essa casa, um projeto super bacana, em que a gente tem a iluminação interna aqui. Vocês podem ver que é um forro de madeira, e nesse forro de madeira a gente tem tanto luminárias embutidas lá atrás, como tem aqui esses spots, né? Então, esse spot é da Iluminar, se chama Cross, ele é bem, bem bacana, e tu pode compor na arquitetura com o uso, então, de spots, né? Podem ver que ficou super bacana nessa aplicação. Aqui já utilizando, então, conforme eu comentei com vocês, na arquitetura comercial, porque ele é super dinâmico, bem prático de utilizar. E aqui nesse projeto específico, ele tem um forro de gesso, em que foram feitos como se fossem uns rasgos, uns nichos no gesso, e aí foram colocadas algumas luminárias, né, o próprio trilho dentro desse nicho, para não poluir muito o teto, porque às vezes o uso do trilho acaba deixando visualmente carregado o ambiente. A gente pode utilizar ele embutido no gesso, fazer algum recurso diferente na hora de projetar, que fica interessante, né? Aqui vocês já podem ver outro tipo de iluminação utilizando os trilhos já bem mais carregado, porque o trilho é realmente exposto, aparecendo como uma luminária de sobrepor. E o trilho é bacana, inclusive ele pode ser pendente, né? Às vezes o teu pé direito está muito alto, existem uns trilhos que, então, é aquela barra, né, eletrificada, com os spots, e ainda essa barra, ela tem como se fossem uns tirantes que vai até o teto, então tu consegue baixar a altura dela, ela não precisa ficar grudadinha lá na laje, ela pode ficar pendente, suspensa no espaço. É uma aplicação bem, bem legal também. E depois, então, indo para a parte dos embutidos no teto e no forro, né? Então, aí a gente tem embutidos de luz focada, tem embutidos com luz mais difusa, uma luz que vai fornecer uma luz mais geral para o ambiente, né? Aqui nessa imagem eu consigo mostrar para vocês alguns tipos de embutido. Um embutido que inclusive sai um spot de dentro, né? Ele consegue direcionar bem a luz. Aqui um embutido mais comum, né? Inclusive com borda. Isso, existem os embutidos com borda e os embutidos sem borda, o no frame que a gente chama, né? Então ele é bem bacana porque tu olha para o forro e o forro continua liso, tu não vê a bordinha da luminária. É como se a luminária estivesse, né? Enfim, como se ela fizesse parte do gesso mesmo, ela fica chumbada no gesso, ou então na madeira, enfim, no que tu estiver utilizando. E aí são dois tipos de luminárias bem super utilizadas nos projetos, os embutidos, assim, vocês vão ver que na vida profissional aí a gente acaba utilizando muito, porque eles são super
super práticos de utilizar, eles são pequenininhos, deixam uma iluminação mais delicada no espaço e tu consegue distribuir bem a luz, né, e ainda causar os efeitos luminotécnicos que vocês quiserem. Mas lembrando também que então a luminária de embutir, ela vai ter que estar embutida em algo, né, seja no gesso, seja na madeira, né. Já vi situações de ser chumbada na própria laje, já é uma instalação um pouquinho mais complicada, né? Não é o que geralmente os fornecedores vão te indicar, né? E isso é importante, pessoal, a gente aplicar as luminárias conforme os fornecedores recomendam, porque daqui a pouco, depois a gente tem um problema na obra, a gente precisa de uma atenção no fornecedor para resolver um problema de um cliente, ele só vai te atender se tu realmente seguiu ali as formas de instalação, as instruções que foram dadas, né? Isso pode dar algum problema. E aqui, então, mostrando, né, que a iluminação embutida, técnica, pode ser utilizada tanto no ambiente residencial, que a gente quer uma iluminação mais intimista, mais aconchegante, como num espaço comercial como esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que é provavelmente de uma empresa, né, do espaço corporativo, em que está sendo utilizado, inclusive, o forro modular, né, que isso são aqueles forros minerais que vêm em placas, né, e que essas luminárias, existem luminárias exatamente na medida do forro modular para a gente embutir ali. Então, é um outro tipo de luminária embutida especificamente para forros modulares. Isso em espaços corporativos, para iluminação corporativa, é super utilizado porque é bem prático também, né? Então, o pessoal da instalação do forro vem, coloca todo o forro e como esse forro modular, ele é um gridzinho, ele tem várias, como se fosse uma malha, e vem sendo colocado depois as placas. Em alguns casos, aí a gente não põe a placa e põe a luminária no lugar, então parece que a luminária faz parte, inclusive, dessa paginação do forro, né? Isso é interessante a gente cuidar na hora que estiver projetando. E depois, então, nós vamos para as luminárias de piso, né? Então, nós saímos das luminárias de forro, né, do teto, e agora nós vamos para as luminárias de piso, que podem ser tanto luminárias embutidas, como luminárias de sobrepor, luminárias técnicas, luminárias decorativas, né? A nossa primeira imagem aqui são peças mais decorativas, que são as colunas, né? Então, são luminárias de piso. Tudo isso são nomenclaturas que vocês podem utilizar na hora de especificar, né? Luminária de piso, coluna, enfim, desde que vocês digam que ela está de sobrepor no piso, e que tu provavelmente vai ligar na tomada, alguma coisa assim para acionar ela é um tipo de luminária decorativa que pode ser utilizada. E é uma luminária que dá um clima para o espaço muito bacana, né? Principalmente para uso residencial. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho do convencional, de só pensar na iluminação que vem do teto, né? Que vem do forro, da laje, e pensar nesses recursos de iluminação, então, que vai nos dar essa iluminação um pouco mais acolhedora, mais intimista, né? E aí são essas colunas, são ótimas opções, tá? Aqui até eu já vou incluir algo que eu não coloquei nos slides, que é a luminária de mesa, né? Se você pensar em luminária a coluna é como se fosse um abajur de mesa, só que mais alto, né? E a gente pode, então, além de ter as colunas, a gente pode ter as luminárias de mesa, né? Aqui eu consigo mostrar para vocês nessa imagem. Olhem que legal, a gente não tem ponto vindo do forro, né? A gente tem uma coluna lá no fundo e a gente tem, inclusive, algumas velas como se fossem luminárias de mesa, né? E dá todo o clima para o espaço, né? Para um espaço residencial, que tu quer deixar um ambiente mais intimista, mais acolhedor. Eu acho que a gente tem que ousar dessas peças aí mais decorativas, né? Que seriam as luminárias de piso. E depois, luminárias de piso, a gente vai ter também uma linha delas que pode ser embutida, né? No solo, ou ainda até tem os modelinhos de sobrepor, mas que a gente vai utilizar também em área externa, né? A gente pode usar tanto em área interna como em área externa, ela é embutida no piso, né? Então, se vocês olharem aqui, que tá essa iluminação nesse pergolado, nessa estrutura, são luminárias embutidas no solo, né? Que dão esse efeito de uplight, que é um efeito de luz também super bacana, mais dramático, né? Mais de efeito mesmo, e que a gente consegue com utilização, então, de luminárias de piso, embutidos de piso, né? Ou de solo, né? Como forem chamar. Aqui uma atenção especial, né, para a hora que a gente vai fazer a instalação dessas luminárias, né, se forem ficar expostas ao tempo,
a gente tem que pensar todo no sistema de drenagem, né, de como é que vai instalar ela, né, de não deixar ela que emposse água ali, porque por mais que ela tenha o índice de proteção, que é o IP, né, que esse IP tem 66, 67, 68, tudo depende de como ela pode, isso é um assunto para um outro vídeo, né, mas isso indica a proteção que ela tem a respingos ou se ela pode ficar totalmente submersa na água, né, então essas luminárias que podem pegar chuva, que podem, né, ficar expostas ao tempo, não necessariamente elas podem ficar submersas na água, né, então isso é um cuidado que a gente tem para, quando a gente embutir elas, a gente tem um sisteminha ali de drenagem, de escoamento dessa água para não ter problemas de queimar o LED, a fonte de luz que tiver dentro dessa luminária, né? Então, aqui nessa imagem vocês conseguem ver esse modelinho de embutido, de solo aqui, que pode tanto ficar na terra ou pode ficar no piso mesmo, enfim, vai ficar embutido, né? Aqui a gente pode ver já uma aplicação numa fachada, de iluminação também no piso, né, para dar esse efeito de luz, né, na madeira, um efeito de luz mais cênico, né? E a gente pode pensar também que essa iluminação, com esses embutidos de solo e agora com essas luminárias que eu vou mostrar para vocês, que são projetores, fincos, espetos de jardim, a gente compõe toda a iluminação dos ambientes externos, né? Então, por exemplo, vocês têm aqui até essa imagem é do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, né? A gente tem tanto a edificação, como a gente tem o jardim, como a gente tem os caminhos, os acessos, degraus, e a gente pode utilizar luminárias de jardim, né, para iluminar esses diferentes elementos. Então, a gente pode usar lá os embutidos de solo para destacar um elemento da arquitetura, alguma árvore, assim como a gente pode utilizar os fincos, né, que são essas luminárias que eu estou mostrando aqui, que são fincos ou espetos de jardim, que a gente chama, porque ele tem realmente ele tem um finco que é o que tu vai enterrar na terra, né? Então ele é super prático, dinâmico de tu poder, inclusive, fazer testes de luz, né? Quando tu não tem absoluta certeza do posicionamento da luminária, o finco ele te dá essa liberdade de antes de tu, não, é aqui o local dele, tu fazer esses testes de posicionamento dele, né? Então isso é bastante interessante da gente verificar. E esses projetores que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês também podem ser tanto colocados sobrepostos em alguma superfície para direcionar para um elemento da arquitetura ou para uma árvore, enfim, ou eles podem ser fixados na basezinha do finco, né? Geralmente os fornecedores, eles têm os projetores e eles têm só a base do finco para vender, então tu consegue utilizar o projetor naquele finco, ou não, ou só o projetor sobreposto a alguma superfície, né? Que às vezes esses projetores são utilizados, por exemplo, para iluminar a fachada, ou um elemento, por exemplo, num prédio comercial alto, né, de altura, e tu tem um elemento lá junto da caixa d'água, né, do elemento superior, onde tu tem uma logo aplicada, por exemplo, e tu quer fazer um efeito de luz ali, provavelmente tu vai utilizar um projetor que vai ficar escondidinho lá em algum local da cobertura para fazer esse efeito. Então, são luminárias de sobrepor. Aqui a gente está colocando elas como de piso, mas às vezes elas podem estar em cima de uma sacada, podem estar em cima, só para a gente dizer a nomenclatura mesmo, mas a aplicação vocês podem também ser criativos na hora de utilizar essas luminárias. Tá? Vamos ver a nossa próxima imagem aqui. Então, nós saímos das luminárias de piso, né, que nós estávamos falando tanto dessas de sobrepor como das de embutir. Tem mais um modelinho aqui que seriam os balizadores que parecem uns postezinhos, né? Vocês também vão encontrar esse tipo de luminária. Daí já é uma luminária um pouquinho mais decorativa, mas também tem uma função de marcar o caminho, de iluminar. Então, ela às vezes tem uma função de segurança para as pessoas que estão utilizando o espaço. Então, é bacana esse uso desses balizadores. Ou muitas vezes elas são apenas um elemento para compor com paisagismo, uma peça mais decorativa no projeto mesmo. Aí agora, então, nós partimos para as luminárias de parede. Então, as luminárias de parede, nós temos, então, por exemplo, as arandelas, que são as peças mais básicas que nós conhecemos, por exemplo, que são aquelas luminárias mais decorativas, né, que tu consegue, muitas vezes tu utiliza num hall de entrada ou num lavabo, né, é uma peça um pouco mais com função de compor o espaço, né. E também a gente pode pensar muitas vezes, a arandela, a luminária da parede,
como um elemento que vai auxiliar em alguma função, por exemplo, né? Tanto em provadores de roupa de loja, em espaços comerciais, como em banheiros, lavabos, é bem interessante a gente utilizar a própria arandela ou embutir essa luz da parede no elemento do espelho e tal, para a gente ter essa iluminação que vem de frente, né, que preenche algumas sombras, né, e é uma iluminação super aconchegante, uma iluminação que destaca de forma bastante real as formas, né? Então eu acho que isso é bem bacana da gente pensar, porque são ambientes em que a gente precisa ter uma iluminação bacana, porque de repente tu tá te maquiando, ou os homens estão fazendo a barba, então tu tem que ter essa iluminação bem que não gere sombras, porque às vezes tu põe um foco de luz só vindo de cima, do teto, do forro, tu acaba criando algumas sombras no rosto, né? E agora, quando tu tem iluminação de frente, é uma iluminação que vai preencher mais com luz, né? E eu mesmo a gente vê, então, nos ambientes de vestir, né? Tanto em closets, mas também, principalmente nos provadores, que é um momento em que tu tá fazendo uma decisão de compra, né? Então, como é importante a gente iluminar bem a pessoa para ela realmente ver como é que tá ficando aquela roupa nela, enfim, fazer a escolha dela. Então, eu acho que essas luminárias de parede, né, elas podem ser de sobrepor, podem ser de embutir, mas eu acho que o mais legal ainda das luminárias de parede é o efeito que elas conseguem causar de iluminação, né, que realmente elas podem transformar o espaço. E às vezes, ainda se é só um elemento decorativo, trazer um elemento surpresa para o espaço, né, para a gente tirar aquela coisa de estar com a iluminação só no teto, né, para a gente ter os elementos de luz também, né, mais no nosso nível dos olhos, né, do nosso olhar, que seriam aí nas paredes. Eu deixei esses perfis de forma bastante sucinta aqui, porque eu quero agora abordar com vocês em outro momento, dedicar uma live aí, uma conversa nossa só sobre perfis, porque hoje eles estão sendo utilizados muito, muito na arquitetura, né, porque eles podem ser tanto aplicados no piso, como na parede e no teto, né? E eles podem ser de embutir ou de sobrepor, né? Então, são luminárias que se vocês olharem aqui nessa imagem, são luminárias super pequenininhas, né? Hoje a gente tem perfis aí de 1,5 cm de largura, que é praticamente a medida da fita de LED que vai dentro, né? E depois já peças maiores, né? Mas conforme a aplicação, ele é super versátil, né? Tanto para aparecer como para não aparecer. Então, a gente pode utilizar o perfil embutido na marcenaria, por exemplo, como a gente pode utilizar o perfil como um elemento que faz parte da própria arquitetura e tal. Se vocês observarem essa imagem aqui, a gente está com um perfil que vem da parede, dobra no piso, então a pessoa que está passando por esse espaço tem uma sensação diferente, né? Só que ele tem todo um detalhe de como a gente tem que instalar, para a gente poder especificar ali direitinho. Como ele geralmente é vendido por metro linear, a gente tem que entender também de quanto em quanto que nós vamos ter emendas, né, nesse acrílico, nesse difusor. É uma tipologia, é um tipo de luminária que hoje em dia está super em alta e que às vezes tu pode fazer um projeto inteiro de uma residência só utilizando perfis, né, que a gente já tem aplicações para quase tudo, né? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês, né, todas essas opções, né, todas essas tipologias de luminárias que nós temos, né, para, de certa forma, para quem é novo no universo da iluminação, ser aí introduzido a esses nomes que muitas vezes nós não temos muita familiaridade e tu acaba te perdendo na hora de especificar, né? Então, é embutido, é luminária de sobrepor, é plafond, é coluna, é spot, é trilho. Então, são vários nomes, né, para esses elementos que nos fornecem, né, a composição do projeto de iluminação. Ele é composto por várias luminárias, né, que dentro dessas luminárias vão estar as fontes de luz, né. Aí que as fontes de luz podem ser colocadas depois nessa luminária, né, ou são fontes de luz que já vêm inclusive acopladas na própria luminária, que isso é uma outra tendência que nós temos visto, né, das luminárias, ou elas virem para tu colocar uma lâmpada de bulbo, para tu colocar uma lâmpada de LED, de rosquear, que tu pode depois, na hora que queimar, trocar e repor a lâmpada, ou então tu pode, então, comprar luminárias que já vêm com
a lâmpada de LED embutida, né? Ela já é um produto que ele foi desenhado já com essa fonte de luz ali. Então, isso é uma tendência nova que a gente vê na iluminação, de não mais pensar luminária mais lâmpada, né? Hoje em dia, muitas vezes, a luminária, ela é um sistema já prontinho ali que tu vai instalar e ela já está com tudo que ela precisa ali de tecnologia, seja um LED, seja o driver que ela precisa. Então, é um produto que está pronto para tu ligar e funcionar, né? É uma mudança de pensamento, né, que muitas vezes as pessoas ficam um pouco receosas, né, de pensar, não, mas e aí na hora que queimar a lâmpada, quer dizer que vou ter que botar a luminária no lixo, né, então não necessariamente, né, muitas vezes a gente vai trocar só o driver ou só a fita da luminária e vai continuar funcionando, e como hoje em dia a maioria está vindo em LED, e os LEDs são para durar muitos anos, muitas vezes as luminárias aí vocês vão ter elas por 10 anos, dependendo do uso, sem ter que trocar nenhuma vez o tipo da fonte, da lâmpada, né? Então, é uma forma nova da gente pensar um pouquinho a questão das luminárias.